Oi pessoal, tudo bom? Tô de volta e hoje a gente fala sobre o quarto dia. Lembra? São 40 dias. 40 dias vivendo uma vida com propósito. 4 dias, faltam só 36. Então vamos lá. Hoje eu vou falar com vocês a respeito que Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Tá lá em Eclesiastes 3:11. Eternidade. O que é eternidade? É viver para sempre. Como assim? Então a gente vai viver para sempre aqui na Terra? Não, não é isso. Deus tem falado comigo, todos os dias, a respeito de que a gente vive uma vida terrena, buscando coisas terrenas, buscando crescimento terreno, buscando coisas que são vãs, na verdade, aos olhos do Senhor. E a gente vive momentos de tristezas, de angústias, porque a gente não consegue entender os planos de Deus para a nossa vida e entender dentro do plano celestial. A gente só entende a vida no plano terreno. Eu já falei isso outras vezes também. Abraham Lincoln dizia assim que Deus não teria criado um ser para existir somente por um dia. O homem foi feito para a imortalidade, No princípio, nós vemos a humanidade escolhendo o conhecimento do bem e do mal e não a eternidade. Deus planta no jardim do Éden 2 árvores, uma do conhecimento do bem e do mal e a outra da eternidade, da vida eterna. E o homem enganado, o ser humano, a mulher enganado pela serpente, escolhe o conhecimento do bem e do mal para ser igual a Deus. E sem saber ela, que já era igual a Deus, enfim. E que o conhecimento do bem e do mal trazia mortalidade e não imortalidade. E Deus expulsa o homem e a mulher do jardim do Éden para que eles não comam do fruto da eternidade, da vida eterna. Porque eles escolheram uma vida terrena e não uma vida celestial. Nós vivemos nessa vida terrena apenas até 120 anos, no máximo. A Bíblia fala isso lá em Gênesis 6:3, quando Deus fala que vai diminuir a quantidade de tempo do homem aqui na Terra, os anos de vida dele. Então, que nós viveríamos até no máximo 120 anos. Lá em Salmos 90:10 fala que o homem consegue viver até 70 ou 80 anos. Alguns por causa da robustez, a força deles. Consegue viver um pouco mais, consegue viver até os 120, O salmista é um pouco mais incrédulo, ele diz que até os 80 anos, Enfim, a Bíblia diz que Deus plantou dentro do nosso coração o desejo pela eternidade. Thomas fala assim: apenas um parênteses na eternidade. Nós vivemos na Terra como apenas um parênteses da eternidade. O que acontece? Como Deus plantou no nosso coração desejo pela eternidade, acontece que a gente acaba com medo da morte, com medo a gente não consegue pensar na morte como um começo para a vida eterna. A gente pensa na vida carnal, então os nossos desejos, os nossos anseios eu já falei sobre isso também, é deixar um legado, é deixar eternizar o nosso nome. E muitas vezes a gente procura fazer isso de maneira material, de maneira consumista, Ou com coisas carnais e não com coisas celestiais. E a Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Jesus diz que está preparando para nós uma casa, uma morada celestial. Então nós estamos vivendo aqui neste mundo como um tempo de passagem, Não é a nossa vida verdadeira, não é para sempre. Então isso significa que eu não tenho que plantar frutos terrenos para colher frutos na terra? Não é isso que eu estou dizendo, O que eu estou dizendo é que na terra a vida nos oferece diversas opções. Elas nos oferecem carreiras fantásticas, nos oferecem maneiras de constituir riquezas, quantos filhos nós queremos ter,
E isso, às vezes, vários caminhos, né? Que nos levam a dois caminhos diferentes, na verdade. E aí depende de qual é o caminho que nós escolhemos seguir. Qual é o legado verdadeiro que a gente planta? Porque quando eu falo de legado, eu já falei isso. Quando eu falo de legado, eu não estou falando de riquezas, eu não estou falando de herança terrena, eu estou falando de legado espiritual. Qual é o legado que você quer deixar? E quando você pensa no legado que você quer deixar verdadeiramente, aí você escolhe qual é a vida eterna que você quer viver. Se você quer ter uma vida eterna ou uma morte eterna. A palavra de Deus é clara. Ela diz que só existem dois caminhos. Um que leva a Deus e um que leva ao inferno. Não existem vários caminhos que levam a Deus. São só dois caminhos. Um que leva ao céu e um que leva ao inferno. Isso é bem claro na Bíblia. E infelizmente, existem muitas pessoas que vão passar a eternidade, né, que vão morrer eternamente, porque não escolheram na terra viver com Deus. Ou você escolhe viver na terra com Deus, o propósito de Deus na sua vida, e aí você tem uma vida eterna com Deus, ou você escolhe não ter uma vida terrena com Deus e aí você tem uma morte eterna. Infelizmente, são só duas escolhas. E aí o que acontece? Quando nós vivemos à luz da Bíblia, quando nós buscamos verdadeiramente o caminho do Senhor, o propósito de Deus na nossa vida, os nossos valores, eles mudam. Os nossos ideais mudam. Quanto mais nós vivemos próximo de Deus, menos as demais coisas nos importam. Menos a gente se preocupa com isso. O exemplo de Abraão. Abraão era riquíssimo, poderosíssimo. Mas Abraão não estava preocupado com isso, ele estava preocupado com as coisas celestiais. A comunhão de Abraão com Deus era muito grande. Você vê José também, a preocupação dele era, olha, quando o povo sair do Egito, leve meus ossos, porque eu não quero nem que os meus ossos fiquem no Egito. Porque a preocupação dele eram as coisas celestiais, as coisas dos céus. E aí o que acontece? Quando nós aprendemos a viver, né, com sabedoria, na presença do Senhor, na terra a gente também aprende a viver com sabedoria, a gente aprende a lidar com o nosso dinheiro, né? Aprende a lidar com as nossas emoções, aprende a lidar com o nosso físico, com as coisas, com todas as outras coisas. É como a palavra de Deus diz, as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que você não fica com isso em primeiro lugar na sua cabeça. O que vem em primeiro lugar na sua cabeça é o servir a Deus, é o buscar a Deus. Paulo diz, antigamente me importava com tudo, hoje vejo que não tem valor mediante ao sacrifício de Cristo. E a gente vê isso também em Salomão, ele fala assim que tudo é vaidade, todo o resto é vaidade, que a gente não deveria se importar com isso. Deus preparou para aqueles, né, que buscam a Ele, que os amam verdadeiramente, um lugar lá no céu. E a gente não consegue visualizar as maravilhas. Ele até fala sobre as maravilhas que o céu tem pra gente, ruas de ouro, entre outras coisas. Mas a gente não consegue ver, imaginar, nem um olho viu, nem ninguém conseguiu ver as maravilhas que Deus tem pra gente lá no céu. Então ele deixa claro que é importante viver aqui na Terra com uma vida de relacionamento com Deus. Deus tem um propósito pra gente aqui na Terra, só que não é na Terra que acaba. Não significa então que, então eu vou esquecer a minha vida terrena. Não é isso. Deus tem um propósito aqui na Terra pra gente, né? E se a gente vive esse propósito de Deus, né? A Bíblia diz que o Senhor planeja tudo, que a nossa vida dure para sempre, né? As suas decisões permanecem para sempre. É o que a Bíblia diz. Permanecem para a eternidade as decisões do Senhor. Então, quando a gente vive essa vida plena, né, com Deus, dentro do propósito dele terreno, a gente vive também na eternidade com o Senhor.
As pessoas geralmente pensam na eternidade somente quando elas estão num enterro, infelizmente. Eu acho que, por isso que a Bíblia fala assim, que a gente aprende muito mais num enterro do que numa casa com festa. Porque quando a gente está num enterro, quando a gente perde alguém ou quando a gente tá morrendo, é que a gente consegue ver a vida eterna, pensar na vida eterna. Eu digo isso por experiência própria. Eu passei muito tempo muito triste com a doença do meu pai, com os problemas que a gente estava passando, por milhares de coisas, questionando muito a Deus por que a gente estava passando por isso tudo. Meu pai é um homem muito, muito bom. A Bíblia diz que bom é meu pai que está no céu. Mas eu digo assim, humanamente falando, meu pai é uma pessoa que sempre seguiu a vontade de Deus, sempre se colocou na presença de Deus. E aí a gente pensa assim, poxa, por que ele está passando por tudo isso? Por que ele está tão doente? Por que ele... Se ele é um servo do Senhor como Gideão, no vídeo passado que a gente conversou, né? Que, poxa, Senhor, se nós somos servos do Senhor, por que a gente passa por isso? E hoje a gente vê na vida do meu pai um homem, mesmo em meio a toda essa doença, mesmo em meio a todas essas dores, um homem que nos dá força para seguir. E o Espírito Santo de Deus ainda o usa para transformar vidas. Meu pai tem rompantes onde ele fala palavras assim que você fala, meu Deus, eu só falei isso com o Senhor, como é que, né, vem isso do meu pai assim com tanta veemência? E isso é muito glorioso, porque você sente a presença do Senhor na vida dele. Mas eu não conseguia enxergar isso de maneira nenhuma. Eu enxergava um mundo de tristeza, um mundo de angústia, de um Deus injusto que estava me permitindo passar por isso. Nem a mim, permitindo meu pai passar por tudo isso, um homem que serviu a ele, que serve a ele continuamente. E quando eu perdi o meu sobrinho, e que eu me sinto muito culpada ainda disso, eu comecei a ver as coisas de uma forma mais eterna. A minha vida, por minha culpa, passou a ser transformada a partir dali. Poderia ter sido transformada antes, sem o falecimento do meu sobrinho? Poderia, se eu tivesse aberto meu coração para isso. Meu irmão falou comigo esses dias a esse respeito também, que ele vê que Deus transformou a vida dele. E se a gente pensa de uma forma espiritual e não de uma forma terrena, a gente vê que trouxe muita tristeza, muita angústia, muita dor, ainda traz até hoje, eu sinto muita falta, mas a gente vê que ele está no céu, sabe? Vivendo a glória de Deus, para a glória de Deus. E nós é que estamos aqui na Terra sofrendo, e que se a gente não toma um posicionamento de mudança, de transformação de vida e pensar na vida eterna como foco, a gente acaba perdendo a nossa alma, né? Porque ele tinha muita coisa para viver, tinha sim, mas hoje ele está vivendo muitas coisas muito melhores do que eu e você. E parece mórbido pensar na morte, mas é tolo desprezar que a morte vem. Ela vem. Ela bate a nossa porta. E Paulo dizia assim, se o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro. Então eu não tenho que ter medo da morte. Eu não tenho que ter medo das coisas que me vêm, do que vai acontecer na minha vida. O Matthew diz assim, é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. Viver cada dia como se fosse o último, porque a gente não sabe. O meu sobrinho tinha 1 ano e pouco, ele ia fazer 2 anos. E a gente pensa que só pessoas velhas é que vão morrer. E então assim, a gente tem que pensar que amanhã eu posso não estar aqui. E pensando nisso, pensando que eu fui feito para ser eterno, eu pergunto para você, e hoje, qual é a única atitude, a única coisa que você deveria parar de fazer? E qual você deveria começar a fazer para viver uma vida de propósito com Deus? Pensa nisso, é só o nosso 4º dia. E fica ligado.